Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje. Hoje caiu Isaías 14, a partir do versículo 24, aonde Deus está falando, Ele está fazendo um juramento, né, para o seu povo, para o profeta, dizendo que viria ali, por certo, a derrota dos assírios, né, um povo que oprimia muito, o povo de Israel, o povo de Deus. Muitas vezes, por permissão do próprio Deus, Ele permitia esses povos adentrarem ali na fortaleza e oprimi-los pela sua desobediência, pelo seu afastamento dos caminhos de Deus, de seguir as leis do Senhor. E muitas das vezes Deus permitia essas pessoas, esses povos entrarem e devastarem, levar coisas, despojar o povo. Mas aqui Deus está fazendo um juramento, né, que isso estaria acabando, porque está falando, se você ler lá um pouquinho para trás, está falando da volta do exílio. Ou seja, a volta da destruição, a volta de onde você estava sendo massacrado. Ou seja, Deus estava dando um livramento. E aqui ele ia fazer um juramento. Ele fala assim: ó, eu decidi massacrar, eu decidi punir os assírios dentro da minha terra. Que eles estão dominando a minha terra ali, mas eu decidi agora acabar com eles. Eu decidi massacrá-los. Eu decidi, e quem vai impedir de Deus fazer isso? Nem eles próprios que estão agindo ali por permissão de Deus, pode impedir Deus de agir contra eles. Então Deus fala que vai cumprir isso, que vai livrar o povo ali, que vai vir o fardo ficará leve, que a mão de Deus estará sendo ali retirada das costas deles, porque uma coisa é você estar sendo perseguido pelo inimigo por conta do próprio inimigo, outra coisa é quando Deus coloca o inimigo para te perseguir, porque daí ele vai fortalecer o inimigo e nós não vamos ter força alguma para fugir, porque exatamente é uma permissão de Deus. Mas quando Deus se levanta para retirar aquilo que ele permitiu acontecer, a perseguição ali, a opressão, ele tira, com certeza, ele retira isso daí. E aqui ele está prometendo, ele está falando: eu prometi, eu jurei. E quem vai fazer? Quem vai ser contra mim? Quem vai me impedir de livrar agora, de exterminar os assírios e dar tranquilidade para o meu povo mais uma vez? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Né? Quando a mão dele está estendida, ele fala aqui, ó: quem mudará a sua sentença? A sua mão está estendida e quem fará retirar? Né? A gente sabemos que Deus, quando ele vai fazer algo, nós podemos pedir, nós podemos suplicar. Se ele não quiser parar, ele não para. Pode vir pessoas pedir, se ele não quiser parar, ele não para. Não tem quem seja bem chegado dele que possa convencê-lo de fazer alguma coisa. Ele não tem quem possa convencê-lo, falar: ó, você está errado de fazer isso, você está errado de fazer aquilo ali. Deus não tem como alguém fazer isso para ele. Então ele fala que quando ele estende a sua mão para fazer alguma coisa, quem o fará retirar? Quem tem força para isso? Quem tem argumento para fazer ele tirar? Ninguém tem. Mas quando ele resolve tirar, também ninguém pode impedir. Quando ele resolve tirar, muitas vezes o que acontece? O que chama atenção aqui, irmão? Muitas das vezes nós colocamos peso sobre alguém pelos seus erros. E muitas das vezes Deus quer tirar esse peso das pessoas. E nós queremos pôr o peso. Deus está falando assim: eu vou tirar o peso e quero ver quem vai colocar peso sobre essas pessoas. Porque eles estavam sendo massacrados ali por um peso. Só que Deus queria retirar esse peso. E ninguém pode impedir de tirar. Muitas das vezes nós queremos colocar peso onde Deus já tirou o peso das costas das pessoas, entendeu? Julgamentos, às vezes aconteceu uma situação acontecida, que nem aqui, o que chama atenção: o povo era punido pelas suas faltas. Deus permite o tempo da punição. Se cometeu a falta, o tempo da punição. Só que Deus ele também tira da punição. Quando você cumpre aquele determinado processo, ele tira pelo aprendizado, pelas consequências que você sofreu por aquilo. Então Deus retira. E muitas das vezes alguém errou num certo período, a gente imputa essa culpa para ele até o final da vida dele. Ó, lembra aquela vez lá? Lembra que você, naquele ano, naquele tempo, você fez isso e aquilo? Já foi perdoado por Deus por muito tempo, porque já se arrependeu, já mudou seu comportamento, mas tem pessoas que estão ali fuzilando aquela pessoa por um erro de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que até mesmo Deus já tirou o peso disso daí. E muitas das vezes o povo está pondo peso em coisas que já foi eliminadas por Deus, já foi perdoado por Deus. E muitas das vezes acontece isso, mas Deus falou: ó, se eu tirar o peso, quem vai reverter essa situação? Ninguém. Exatamente. Né? Linda essa palavra, né? É verdade, E eu estava conversando com uma pessoa aqui agora, há pouco, antes da gravação, exatamente falando sobre isso. Pessoas, né? Eu vou dar exemplos agora mais claros, para vocês entenderem bem. Vamos supor que você é marido e mulher. O marido trai a mulher, né? E a mulher descobre.
e ela fica a vida inteira ali, sabe, se torturando ele, ela cai lá para chamar atenção, para se dar a vítima, como se nunca ninguém na vida errasse, né? E o marido, numa fragilidade talvez, aconteceu aquilo, talvez por um erro até próprio da mulher, né, que não estava em sintonia com o marido, ele cai num deslize, ela descobre aí que ela se faz de mais vítima ainda, põe mais um monstro na vida dele ainda. Então tem tantas pessoas assim, né, que ela perdoa, mas não perdoa, né, Jay? Não perdoa. Ela quer ficar com o marido, porque ele dá tudo para ela, ele trabalha, ele dá o conforto, dá tudo para ela. Ela não quer sair daquela vida de conforto dela, mas ela, ao mesmo tempo, ela se faz de vítima e vira um inferno na vida da pessoa. Ela vira a vida daquela pessoa como aquela cobrança, aquele julgamento, aquela prisão, onde ela não libera ele para nada. Então, como Deus fala com a gente, né? Estava comentando isso sobre uma pessoa agora há pouco e vem na Bíblia isso. E essa palavra, então é muito importante nós falarmos, meus irmãos, que aquele que errou foi perdoado por Deus. E você que está fazendo um jugo, né, na vida dessa pessoa, continua fazendo um jugo na vida dessa pessoa, você está sendo punido por Deus. A mão de Deus vai descer sobre você, porque você não está, você está se beneficiando através de uma punição que você está impondo para a pessoa, né? Então, quem está sendo errado? Aquela pessoa que deslizou e cometeu um adultério, né? Ou você que foi a vítima disso tudo aí, e você agora, por longo da tua vida, vai fazer aquela pessoa se sentir como culpado. Sempre relembrando, sempre tocando aquela ferida, sempre voltando ao passado, né? Para quê? Para que você tenha razão. Então, isso também é uma fuga sua para correr atrás de um erro do outro. Então, você, para suas falhas, você coloca apontando o dedo para o outro. Você começa a apontar sempre e você não para de apontar aquele erro dele para você se justificar dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas. Então, quando nós perdoamos, quando Deus fala assim que a porta é estreita para quem vai passar, é exatamente isso. Não é porque ele errou uma vez a vida que você vai ter o direito de apontar o dedo para ele o resto da vida e julgar aquela pessoa o resto da vida. Você não vai passar por essa porta estreita. Aí você vai falar, mas eu nunca traí ele. Não, você nunca traiu. Só que você erra o tempo inteiro, julgando a vida inteira e apontando o dedo e botando o dedo naquela ferida. Para aquela pessoa se sentir menor que você. Aquela pessoa perdeu a vida para estar te servindo e você não está feliz. Porque aquela pessoa se serve a vida inteira, né? E você, em cima de uma culpa que você põe em cima dessa pessoa, você faz ele perder a vida, faz ele perder a saúde. Quantas pessoas que perdem a saúde por culpa, viver com uma culpa que já foi perdoada por Deus, aquela culpa dele. E você que está do lado, vivendo aí do lado dele, dessa pessoa, você põe essa culpa nessa pessoa, que essa pessoa está perdendo a vida. Então, quem vai pagar esse fardo, quem que não vai passar por essa porta estreita é você. Por mais que ele tenha errado, porque quantas pessoas que Jesus perdoou, né, Jair? Todas perdoou do fundo do coração, perdoou e esqueceu. Aquela pessoa pode ter sido uma prostituta, pode ter sido um ladrão, Deus perdoou, Jesus perdoou, e ali viveram bem, foram embora. Agora, quantas pessoas em relacionamentos, homem e mulher, que vocês estão aí, continua nesse julgo, continua nessa punição, continua nesse apontar de dedos, para esconder a tua fraqueza atrás daquela culpa do outro. Isso não é amar, isso não é respeitar, isso não é viver uma vida. Isso é você retirar a vida daquela pessoa, a permissão dela viver em paz, né? Com a cabeça livre, em paz, e poder estar bem com ela e com a vida em comum com as pessoas. Então, para você julgar a outra pessoa, você aponta o dedo para o outro e faz com que as pessoas ao teu redor julguem ele da mesma forma, tenham a mesma visão dele que você está tendo. Então ele se sente mal, você está tirando a permissão daquela pessoa de viver em paz, de viver bem. Então a mão do Senhor já avisou, vai pesar para aquele que não está certo, né? Com certeza. Não é verdade? Então, porque o perdão, meus irmãos, não é só falar eu te perdoei, porque aquela pessoa está sendo tão mais pecadora de que aquele deslize de uma traição. Por quê? Porque ela está vivendo abaixo, na expulsa daquela pessoa,
ela está punindo aquela pessoa o tempo inteiro, ela não deixa aquela pessoa respirar e ter ar e viver a vida que poderíamos fazer. Já atrasou um pouco, já está ali cobrando, já está julgando, já está massacrando, já está voltando àquela época que ele traiu. Então Deus já perdoou, já era para estar todo mundo bem, todo mundo feliz, mas está embaixo da tua rédea, do teu jugo, e esse jugo é duro, mas não vai ser duro só para a pessoa não, porque você está punindo a pessoa numa vida, você não é Deus para punir, e você também não é totalmente vítima de toda essa história, você tem culpa na parte dessa história. Por quê? Porque se uma pessoa sai de um relacionamento e ela tem um deslize, é porque também os dois tiveram culpa, né? Não é só um que tem culpa. Então preste atenção no que você está fazendo, por mais que você seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que está ali na igreja, uma pessoa que está rezando, uma pessoa que fala que é boa, que nunca traiu, que nunca fez isso, nunca fez aquilo, está fazendo muita coisa errada. Agora, punindo, fazendo com que aquela pessoa esteja embaixo dos seus pés, né? Nem Deus humilha, nem Deus julga dessa forma, né? Então quem é você? Né? É um monstro perante toda a sociedade, fazendo uma pessoa se sentir mal por causa da sua fraqueza, da sua traição. Eu fui traída, eu sou uma coitadinha, eu fui não sei o quê, porque a pessoa me errou comigo, ou sabe, uma situação que não tem nexo. Ou você perdoa, ou você não perdoa, ou você vive com aquela pessoa, ou você não vive. Só que você ficar com a rédea aí, curta, fazer aquela pessoa se sentir mal o tempo inteiro, sai da vida dele, que é um favor que você faz, né? Deixa a pessoa viver em paz. Não torture mente de ninguém, não torture a pessoa. Porque a pessoa está ali do seu lado servindo, e você está ali cutucando aquela ferida. Então, preste atenção, que nós estamos falando essa semana, né, Jair, da porta estreita. Então, você talvez não entre por essa porta, né? Ele que traiu, talvez entre. E tem uma passagem na Bíblia que fala, todo mundo conhece, né? A passagem da mulher que foi pega no ato, num flagrante de adultério, quando levou os fariseus lá, os religiosos da época, levou diante de Jesus. Jesus estava ali escrevendo na areia e perguntaram para ele assim: Senhor, na lei de Moisés diz que aquele que comete adultério deve ser apedrejado. O que o Senhor diz? Aí Jesus olha para todos aqueles homens lá, conhecendo já os pensamentos, conhecendo as intenções de todos os corações, e Deus é onisciente, onipresente, sabe do começo e do fim das nossas vidas, Ele sabe de todas as ações de cada pessoa que está ali à sua volta. E eles estão apontando algo que eles viram e estava exposto porque foi um flagrante. Então, eles estão expondo algo que estava ali para poder prejudicar uma pessoa, porque foi pega no flagrante. E aí Jesus fala assim, aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar uma pedra nessa mulher. E aí a Bíblia vai dizer que todos ali deixam as suas pedras, porque eles tinham pecados, porque quando Deus lembra isso, Ele já vai lembrar, a mente da pessoa já acusa, você fez isso. Quando alguém fala quem não tem pecado, todo mundo já lembra aquilo que faz errado. Aquele pecado já é lembrado automaticamente quando alguém cita isso. Aí aqueles pessoal foram tudo deixando as suas pedras ali, ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Então Jesus olha, levanta a cabeça e olha e fala assim, mulher, cadê os teus acusadores, todos aqueles que estavam ali te acusando do adultério dela? Ela fala assim, não tem ninguém, Senhor, todos se foram. Aí ele fala assim, então nem eu te acuso, você está perdoada, porém vai e não peques mais. Uma coisa que Deus sempre deixa bem claro, todos somos sujeitos a erros, a fraquezas físicas, psicológicas, qualquer coisa. Somos fracos, todos somos fracos, somos pecadores, é a carnalidade do homem, é pecar. Só que tem uma coisa, o pecar, um acidente, um erro, uma falha, um deslize, acontece com qualquer pessoa. O que Deus não aprova é a prática, a continuidade disso. E isso quer dizer que a pessoa é uma pessoa iníqua, que ela não quer o perdão, ela não quer deixar aquela prática. Mas se a pessoa cometeu um erro por alguma razão, ou um montante de razões que até chegar nesse ponto de errar, e aí a pessoa se arrependeu daquilo, Jesus já perdoou, porque foi para isso que Ele veio, para se entregar numa cruz, para perdoar todos os nossos pecados. E aquele que não perdoa o pecado não conhece Ele, não é filho dele, não tem parte com Ele. Se você não perdoa, se Ele, sendo Deus, Ele veio provar o amor dele, que Ele assume a culpa dos meus pecados e se entrega por mim, como é que eu posso imputar um pecado que Jesus já foi na cruz pagar por ele? Então todos os seus erros, todos os meus erros já foi colocado sobre Jesus. Então eu não posso, se acontecer alguma falha, eu apontar o dedo para aquela pessoa e falar, você está culpado. Se ele se arrepender e falar com Deus, Senhor, eu me arrependo disso aqui,
automaticamente Deus já perdoou pelo seu sacrifício. Então não tem como a gente imputar isso, porque é só a pessoa e Deus. A prova de que uma pessoa deixou o pecado, que ela foi perdoada, ela para de cometê-lo. E isso é a prova para Deus que você se arrependeu. Não adianta falar assim, eu me arrependi desse pecado e está fazendo no culto ou está fazendo explicitamente. Mas se eu me arrependi, eu derramei lágrimas, chorei pelo meu que eu cometi, pelas falhas, pelas consequências que veio, Deus já perdoou. Porque eu não estou cometendo mais. Então a pessoa tem que pensar uma coisa. Se alguém errou, pediu perdão, deixou a prática, assumiu, deixou a prática, ele está perdoado. Por Deus já está perdoado. Então, se alguém está imputando culpa sobre essa pessoa está julgando o arrependimento daquela pessoa, está julgando o coração daquela pessoa, sem conhecê-lo. Mas Deus conhece. Então, ela tem que se tomar cuidado. A impressão que Jesus está passando com a cruz assim, é que as pessoas estão gritando, né? E falando, você é culpado, né? Exatamente. Eu tenho a impressão, eu fico imaginando essa imagem, quando as pessoas ficam julgando o outro, entendeu? Não para de julgar e torturar o outro. É que mesmo quando Jesus passou com a cruz, parece que aquela multidão fica gritando que ele era culpado. Né? Então você não seja essa multidão. Seja aquele que compreende, que entende os desígnios de Deus. E realmente, né, Jair? Você falou muito bonito, Gigi. E realmente perdoe. Mas do fundo da alma, porque Deus, que nem ele falou, Jair falou, sabe de tudo, ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo o que passa na sua mente e no seu coração. Então você pode enganar todo mundo, menos Deus. Né? Então a porta ali é estreita, então presta atenção. Né? É sobre isso exatamente o tema. Porque muitas pessoas estão sendo perdoadas por Deus porque estão se arrependendo, mas tem pessoas que não estão. E a pessoa que acusa alguém, entendeu? Isso é muito grave, você acusar alguém. Muito grave. Você colocar um peso, a mente da pessoa está ali. E fazer outros pensarem igual você em relação àquela pessoa, parece que está potencializando o teu erro. Difamando. Não é o erro do outro, o teu erro. Né? Exatamente. Talvez tem pessoas que estão sendo subjugadas aí, vão entrar por essas portas que é estreita. Sabe o que a porta estreita significa, irmãos? Não está falando de dinheiro, de coisas materiais, porque o reino dos céus ele é algo que é espiritual. O seu corpo que vai chegar até diante de Deus para passar por Deus não é um corpo físico de carne, é um corpo espiritual, um corpo diferente. Então você entende, o que Deus está falando aqui, da porta estreita, não é física, é sentimentos. É pensamentos, é isso que Deus está falando que tem que ser eliminado. Eliminar todas essas impurezas, porque na porta estreita que fala, é como se passasse somente uma fumaça, um ar ali, não tem como passar nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento do que fez ser fechado as portas do céu para que não venha a ter acesso lá. Então, o que foi que fez sair os anjos do céu? A soberba, o ódio, a arrogância, essas coisas, o orgulho, tudo isso fez sair. Então, se alguém está dessa forma, apontando dedos, julgando pessoas, sendo orgulhoso, não, eu estou certo, você está sempre errado. Quantos casais que vivem felizes, né, Jair? Quantos? Por quê? Porque um vive com o outro, um não fica apontando o dedo para o outro, o ego, o orgulho, não deixa do lado, não perdoa de verdade e não vive. Porque poderia ter vivendo uma coisa maravilhosa, né? Fica travado então, nisso aí. todo mundo infeliz, todo mundo triste. Para que isso, gente? Vamos acordar, né? Então, vamos pensar dessa forma que a porta estreita nós temos que nos cobrar o tempo inteiro, né? O que se a gente está fazendo certo ou errado, né? O importante é perdoar. Perdoar porque Deus perdoou. Aí é o que Ele manda. Aí é perdoar de verdade. De verdade. Quando a pessoa perdoa, ela esquece. É isso que Deus faz. Já pensou? Se toda a nossa vida que nós pecamos, Deus for falar para nós, você pecou aquele dia, Jair. Nossa, ninguém viu. Não tem como eu fugir, porque Ele sabe até de que ninguém viu, Ele sabe o que eu fiz. Então como é que eu vou ficar em paz se eu sei que Deus sabe tudo sobre mim? Só que se Ele for tá perdoado, Ele já esqueceu. Ele joga no mar do esquecimento. Ou seja, lá não toca mais no assunto. E nós não, se nós perdoamos, nós não tocamos mais no assunto. Você não tem nem sentimento quando você pensa naquilo se você perdoou. Você pode ter visto alguém te traindo. Se você perdoar aquela pessoa, até a sua visão, você não sente ódio de ver aquela ação. Porque realmente o perdão faz isso. O perdão ele remove a culpa, remove todo o ódio, remove tudo. O perdão faz isso. Agora se uma pessoa olha para alguém e tem ódio, realmente não perdoou ainda. Não perdoou. Ela quer a vingança. Ela sempre olha para a pessoa e lembra daquele ato. O problema está com ela, não está com o outro. Não perdoou. Né? Então, isso que é o problema. Uma pessoa que pensa assim,
A pessoa que está ali sendo julgada, ou até mesmo que cometeu o erro, já se arrependeu, está à porta de entrar. Sim. E a pessoa que nunca esquece isso, está à porta de não entrar. De não entrar, então é isso que eu falei, Você entendeu? o papel se inverte. Inverte. O papel se inverte, exatamente. E as pessoas não pensam assim, sempre tá se livrando e apontando o dedo, a culpa para o outro, né? Uhum. Esse tema é bem difícil, gente. Vamos pensar isso aí, vamos perdoar de verdade, hein? Vamos rever situações, vamos viver plenos e lindos, que nós somos, espíritos perfeitos. E não vamos ficar com essa imperfeição, não, porque ainda é tempo de mudar. Pedir perdão e falar que te amo, mas de verdade. De verdade. Né? Um grande final de semana para vocês. Que Deus abençoe, com muito perdão para todos nós. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até Amém? segunda, Até se Deus segunda. quiser.